Oi, amores, estou de volta. Hoje eu quero trazer um assunto bem específico e que eu sei que vocês amam. Faz um tempo que eu não falo sobre, mas é algo que vocês me pedem muito no meu Instagram e eu queria falar sobre posicionamento e medicina. Como que a gente se posiciona na medicina sendo cristão? A gente sabe que a medicina é um ambiente em que há muita incredulidade, né? Não tanto pelos pacientes, mas mais pelos médicos. E na faculdade, quando eu comecei a me posicionar como cristã, eu comecei a perceber muito isso, né? Que às vezes eu sentia um ataque espiritual e um ataque pessoal por eu ser cristã algumas vezes. E aos poucos eu fui entendendo que o meu posicionamento não era sobre algum assunto específico, alguma situação específica. Eu fui entendendo que o meu posicionamento era como eu vivia no meu dia a dia. E a maneira como eu vivia no meu dia a dia transparecia em todas as áreas da minha vida. Então é fato que não tem como você se posicionar em uma área da sua vida e não se posicionar em outra área da sua vida. Não tem como você ser cristão em uma área e não ser em outra área. Ser cristão é uma nova mentalidade que vem sobre a sua vida, mas também é um estilo de vida. Você muda muitas coisas na sua vida e você faz questão de mudar. Você não sente saudades do que foi, do que não foi, enfim. Você ama aquilo, você ama aquela sua nova vida e você só quer viver a sua nova vida. Se você ainda não sente isso no seu coração, eu sinto muito te falar, mas talvez você ainda não tenha se convertido verdadeiramente. Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas se hoje você está sentindo o Espírito Santo constranger o seu coração, te pedindo por um novo posicionamento, esse vídeo é para você. A medicina, como eu falei, apesar de ser um lugar muito incrédulo, é também um ambiente da criação. É um ambiente que muitas coisas acontecem, em que as pessoas estão sedentas por milagres, por curas. Então, quando a gente tem um ambiente fértil pedindo por isso, é muito fácil de visualizar milagres e visualizar curas. Basta só que você abra seus olhos, você se posicione e você tome atitudes. E lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 2, fala: Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ou seja, quando você é verdadeiramente um cristão e o Espírito Santo habita em você, isso está presente em todos os dias da sua vida. Quando você vai ao shopping, quando você vai conhecer alguém, quando você se relaciona, e no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Então não é diferente na medicina. E você pode ter certeza que a partir do momento que você se posicionar o seu coração, Deus vai permitir situações na sua vida para que você seja testemunho vivo dele. Em Lucas, capítulo 21, fala: Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Até pelos pais, irmãos e parentes e amigos serem entregues. Matarão alguns de vós, e de todos serei odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo de vossa cabeça. Na vossa paciência possui a vossa alma. Ou seja, vão acontecer situações em que provavelmente você vai precisar se posicionar com mais firmeza, com mais autoridade. Só que você não precisa ter medo desses momentos, você pode ter confiança em Deus, porque é Ele mesmo que vai colocar as palavras no seu coração, as palavras na sua boca. Quando eu me posicionei verdadeiramente com Cristo, né, porque na verdade foi quando eu verdadeiramente me converti, eu estava na metade da faculdade. Então eu tive uma vida cheia de caos, até que eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor, um encontro que eu tive que me posicionar verdadeiramente, e a partir dali toda a minha vida mudou. A partir disso, eu tive muitas lutas, eu tive muitos momentos em que eu precisei me posicionar e não foi fácil. Eu me lembro que um dia eu já era cristã, enfim, e eu nunca fui o tipo de pessoa que tenta fazer com que o outro engula aquilo que eu acredito. Eu tentava respeitar o espaço, entendia que o maior testemunho era eu mesma, as minhas atitudes.
E eu lembro que um dia alguém olhou pra mim e falou: quem você pensa que é? Você acha que eu não lembro o que você fez? E claro que aquilo me chocou e aquilo me deixou nervosa, aquilo me deixou ansiosa. E eu olhei pra essa pessoa e falei: isso é só o que você sabe. Eu sou muito pior. Porque naquele momento eu já entendia que não era sobre mim, ou sobre a minha capacidade, ou sobre quem eu havia me tornado. Era sobre quem Deus havia me tornado. Era sobre o Deus que habitava dentro de mim. E uma coisa eu posso te falar: ame o seu processo, ame o seu crescimento. Cada dia você vai conseguir se posicionar mais e mais, mas é um dia de cada vez. A gente não consegue ser perfeito em um dia de conversão. Vai ter vários momentos em que você vai errar, que você vai falar coisas que talvez você não queria, mas você pode sempre lembrar que é um dia de cada vez e todos os dias Deus te dá uma nova chance de fazer de novo e de você se posicionar cada dia mais firmemente com Cristo. E dessa forma você consegue se posicionar mesmo em meio às pessoas que talvez sejam completamente incrédulas. Eu quero lembrar vocês, algo que sempre vem à minha mente é: não dê pérolas aos porcos. Às vezes algumas pessoas simplesmente não querem ouvir, querem te fazer perder tempo e querem às vezes fazer até você passar vergonha. Então, seja sábio, tenha sabedoria, peça para Deus por conhecimento e sabedoria, ore, leia a Bíblia, procure se conhecer mais, procure ser transformado, procure colocar para Jesus as tuas dificuldades, os teus pensamentos, a tua carne, mas creia que Jesus pode fazer tudo novo. E algo muito forte, e é nesse momento em que você pode se esbaldar, você pode realmente visualizar aquilo que o Senhor tem para fazer em meio aos pacientes. Vocês não têm noção da fome e da sede com que as pessoas têm por Jesus. Elas precisam. E o ambiente hospitalar é um ambiente em que as pessoas estão completamente sedentas. E isso é maravilhoso. Elas estão lá, simplesmente, algumas pessoas estão orando para Deus, falando: Deus, eu preciso de você agora. Pessoas que às vezes nunca acreditaram em Jesus, elas estão dando uma chance para Deus. E que você possa ser usado nesses momentos. Então, vai ter momentos que eu te falo: não dê pérolas aos porcos, mas vai ter momentos que eu te falo: flua como um rio. Já na faculdade, eu sempre pedia para Deus: Deus, me dê uma oportunidade para falar do amor de Jesus para essa pessoa. Eticamente, eu não posso impor o que eu acredito. E também eu não quero fazer isso. Eu não quero mesmo. Eu só quero mostrar que Jesus pode fazer infinitamente mais para aqueles que querem e para aqueles que acreditam em Jesus. Então, para aqueles que creem, eu apresento Jesus. Eu apresento a cura e os milagres dele. E lá em Marcos 16, no versículo 15, fala: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E, a parte mais importante nesse momento, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Creia, tá escrito, o Senhor deixou para as nossas vidas. Se um paciente te der liberdade, você pode sim orar pela vida dele, profetizar cura, profetizar que ele será salvo. E durante a faculdade de medicina, às vezes eu tinha alguns momentos como esse e eram maravilhosos. Mas hoje, como médica, eu senti isso quando eu me formei, na verdade, quando eu comecei a trabalhar. Eu senti realmente Deus derramando sobre mim uma autoridade. Eu creio que se você faz medicina, se você está tentando medicina, creia que o Senhor também vai derramar sobre você essa autoridade, uma sabedoria, um discernimento de qual é o momento de orar, qual é o momento de falar do Senhor, para quem você deve falar, para quem você não deve falar. Mas algo surreal foi que quando eu virei médica e quando eu entendi isso e quando eu pude orar por alguns pacientes, o Senhor realmente completou milagres. Isso alimentou a minha fé, alimentou a fé dos meus pacientes e eu realmente pude ver o sobrenatural. Eu não sei se já contei aqui, mas por um momento da minha vida, no Covid, eu viajei para outra cidade e eu vi cenas de verdadeira guerra, verdadeiro caos. E por vários momentos eu simplesmente só podia olhar para Deus e falar: Senhor, eu preciso de você agora aqui, eu preciso de cura, eu preciso de salvação para essa pessoa, porque eu não sei o que vai acontecer. Eu pude ver realmente o Senhor operando milagres, fazendo maravilhas. Eu vi pessoas sendo curadas instantaneamente na minha frente. E nos momentos eu entendi que
E naqueles momentos eu entendi que realmente não é sobre a minha capacidade, não é sobre o meu conhecimento. Claro que eu devo sempre buscar mais e mais, mas é sobre aquilo que o Senhor faz, é sobre aquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele pode fazer. A gente só tem que ser um meio, a gente só precisa ser um instrumento do Senhor. E ali eu entendi verdadeiramente o meu chamado. Não é sobre ser médica, mas é sobre ser um instrumento do Senhor aonde Deus me colocar. Além disso, isso trouxe paz para o meu coração. Eu pude entender que é o Senhor que me leva aonde Ele me leva. Então eu não preciso ter medo, eu não preciso ficar receosa para onde Ele vai me levar, mas eu posso confiar no controle dEle, que Ele vai me levar aonde Ele quer me usar. Eu espero que hoje você tenha essa mesma convicção, que você é um instrumento do Senhor. Independente se você é médico ou não, se você é profissional da saúde ou até se você não é. Quero que você entenda que o Senhor está no controle da sua vida. Então, aonde você for levado, não é sobre você ser um bom advogado, um bom engenheiro, ou enfim, um bom enfermeiro, um bom professor, mas é sobre você ser um instrumento do Deus vivo. É sobre o Senhor querer usar você para trazer cura, milagres, salvação, palavras de conhecimento, profetizar sobre a vida das pessoas. Enfim, seja usado. E se lembre que posicionamento não é um dia, em um lugar, em um ambiente específico. Posicionamento é o seu coração estar posicionado no Senhor em todas as áreas da sua vida. Que você tenha esse discernimento. O seu testemunho é sobre quem você é todos os dias. E aquelas frases bem de Instagram, sabe? Que não adianta você ser legal com uma pessoa e não dar bom dia pro porteiro. É mais ou menos isso. Não adianta você querer orar pelas pessoas dentro de um hospital, você querer se posicionar, que você é cristão, se você não é cristão verdadeiramente no seu dia a dia, com as pessoas que estão próximas a você e que não podem te dar nada em troca. Você precisa ser cristão todos os dias, em todos os ambientes, com todas as pessoas. Gente, eu quero orar por você que ainda não conhece Jesus, mas quer viver isso. Quer se posicionar, quer conhecer verdadeiramente Jesus Cristo. Então, feche os teus olhos e repita comigo essa oração. Jesus, eu reconheço que você é Filho de Deus, que morreu por mim e ressuscitou ao terceiro dia. Eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida e que eu possa viver uma vida contigo. Amém. Amém, gente. Que você realmente entenda o que é ter uma vida plena com Jesus. Amém? E é isso, gente. Curta esse vídeo, comenta aqui embaixo e compartilha com alguém. E a gente continua conversando lá no Instagram, tá bom?